Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Shirley Mendonça. E você não pode imaginar a honra, o prazer, que é poder participar desse seu canal que simplesmente eu amo. Paulinho, gosto de todos os estilos das histórias que você conta. Até mesmo adoro aquelas histórias que você conta sobre os santos. Você contou as histórias de Santa Luzia, de Santa Rita, de São João Batista. Até para quem não escutou ainda, eu aproveito e faço uma propaganda aqui no seu canal. Vale muito a pena. Foi assim, com essas histórias de santo, que você conquistou a minha avó. A avó Diná, a minha querida e amada avó Diná. Você acredita que a minha avó Diná, Paulinho, está prestes a completar 100 anos de idade, lúcida, uma pessoa maravilhosa, espetacular. Ela fez no ano passado 98 e esse ano, mais pro finzinho, ela irá completar os seus 99. E tenho certeza que muito brevemente eu estarei comemorando com ela os seus 100 anos de idade. E aí então merecerá da minha parte toda uma história especial. Se bem que essa história que eu vou contar hoje da vovó é pra lá de especial. Ela tá aqui do meu lado, aproveitando e mandando um beijo pra todo mundo, tá? Todo mundo que participa do seu canal, eu leio os comentários pra ela tem alguma dificuldade pra enxergar, então eu leio os comentários, ela simplesmente ama os comentários feitos por vocês. Adora as histórias do Paulinho e gosta também da grande audiência do canal. Minha amada avó, a avó Diná, ela está pedindo licença porque a partir de agora eu quero narrar a história que ela me contou. Só um detalhe, a vovó, para que possa ouvir melhor as histórias, até se adaptou a um aparelho de surdez. Você sabe, Paulinho, que isso é curioso eu contar antes de eu entrar propriamente na história. É que a minha avó, ela não gostava de aparelhos para surdez, de jeito nenhum. Ela dizia que fazia um barulho muito grande na cabeça, ela não gostava. Eu acho que ela não gostava realmente era do papo que acontecia ao redor dela. Depois que ela descobriu o seu canal, para que ela possa ouvir melhor, ela mesma me pediu um aparelho para surdez. E se adaptou a um deles. E a vida da vovó melhorou muito. Vó Diná está ouvindo bem melhor. Então hoje, ela quer que eu conte essa história tão marcante da sua vida. Faz tempo, faz muito tempo, né, vó? Mas, quando a minha avó tinha 16 anos de idade, ela tinha sido escolhida por Damiana para que se tornasse a sua dama de companhia. A vovó se tornou dama de companhia de Damiana. E é exatamente aí que a história começa. A Damiana em questão era muito rica. Seus pais eram donos da fazenda onde vovó vivia. Por isso, trabalhar ao lado da moça dava para a vovó uma certa regalia, ou até no plural, né, vó? Certas regalias. Naquele verão escaldante da Bahia, vovó e a sua dama foram se refrescar às margens de um rio que beirava a fazenda do seu noivo, de nome Aristides. Vovó ficava incumbida de levar as sacolas de lonas e assim que chegavam à beira do rio, debaixo daquela frondosa árvore, ali abriam a toalha sobre o gramado, colocavam frutas, pães, refresco, tudo uma delícia. Uns bolos que a cozinheira especial fazia, a dona Eustáquia. A vovó fala desse bolo até hoje. Tinha um beiju, um chamado Brevidade, né, vó? Que ela nunca mais achou. Então a Damiana, a dama, a vovó era a dama de companhia dela. A Damiana olhava assim em volta, ficava apenas de combinação, ia tirando toda a roupa e se despindo, era só a vovó e ela.
e aí ela ia se banhar. A vovó dizia que ela ficava nuazinha enquanto se banhava. Eu perguntava: vó, e a combinação? Ela não ficava só de combinação? Então a vovó me explica que era só para chegar até a água a combinação. Lá ela arrancava tudo e entrava na água. Mas o que acontecia? A minha avó, aos 16 anos, estava apaixonada pelo cavalariço lá da fazenda. E a dama, a Damiana, sabedora disso, contribuía, colaborava com a vovó. Enquanto ela ficava se refrescando na água, não se importava quando o cavalariço vinha, colocava a vovó na garupa do seu cavalo e saía com a vovó por aquelas matas. Ê, vó! Ê, vó! A minha avó tá aqui rindo quando eu digo para ela: vó, a senhora não era flor que pudesse se cheirar, hein, vó? Foi assim que naquela tarde tudo então aconteceu. Prestem atenção. Damiana, a dama, ficou só e nua dentro do rio, enquanto a minha avó saiu a galope com o seu cavalariço. Damiana não ligava para as escapulidas da empregada, pelo contrário, adorava o tempo que ela passava sozinha. Era um momento em que seus pensamentos fluíam da melhor forma possível e era um momento em que ela podia sonhar. Naquele momento a dama podia sonhar com uma vida feliz que ela provavelmente não teria juntamente com o seu noivo. Na verdade, um homem bom, mas que despertava nela apenas sentimentos de amizade. Não era um grande amor para ela, não era uma grande paixão. Aristides, ele tinha tudo, mas para Damiana faltava alguma coisa importante para que se sentisse realmente feliz. Bem, a água estava gostosa, fresca, agradável naquela tarde, a tarde quente. O rio era tão bonito, tão lindo, que de tão cristalino podia-se ver os peixinhos passando nadando. Vovó diz que podia-se contar as pedrinhas do chão, algumas redondinhas, que estavam na medida certa para que você pisasse e ganhasse aquela massagem na planta dos pés. Uma delícia, exatamente assim. A largura do rio, havia momentos em que o rio era bastante largo, noutros nem tanto. E isso contribuía, nas partes menos largas, bastante para o relaxamento, porque ali parece que a correnteza, diminuía um pouquinho, possibilitando assim que ela, a dama, a Damiana, facilmente deslizasse de uma margem para outra do rio, pisando naquelas pedrinhas, se refrescando naquele rio maravilhoso e pensando na vida, né? Pensando na vida. Ela abria e fechava os braços, olhando para o sol que a cegava, fazendo com que a maior parte do tempo seus olhos então ficassem fechados. Diga-se de passagem, olhos lindos, viu, da Damiana. A vovó conta que ela tinha uns olhos verdes espetaculares, lindos demais. Em um dado momento, entre a fantasia e a realidade, a Damiana pensou que ouviu alguém falar com ela. A Damiana levou até algum tempo ainda para processar. Ela estava com os olhos fechados. Ela, na verdade, pensou que fosse a minha avó, né, vó? Que já tivesse voltado e que, portanto, naquela tarde, não tivesse gostado tanto do namoro. Então, Damiana virou o rosto como se quisesse desviar o sol dos olhos, e foi nesse momento que ela o viu. Encoberto pelo sol, lá estava aquele homem. Que homem era aquele cujos olhos azuis poderiam confundir-se com o céu? E o olhar era tão doce e profundo que fez a Damiana estremecer e perder de imediato o equilíbrio. Ela se desequilibrou. A delicada dama afundava na água, braços ao céu, respiração ofegante. O rio, que era antes tranquilo, agora parecia ser alto mar. Ela caiu numa parte onde a corredeira era mais rápida.
Então, ela ficou nervosa, a Damiana ficou nervosa, estava nua, completamente nua, e ela não sabia nadar direito. Ela tentou ainda se agarrar a alguma coisa que tivesse por perto, ela começou a se debater por alguns segundos, ela não conseguiu ficar de pé, se debatendo, e foi assim que o cidadão, o homem de olhos azuis, vendo que a moça estaria em apuros, o homem estendeu-lhe a mão para ajudá-la. Damiana, ainda que estivesse perto de se afogar, hesitou por alguns instantes, mas ela viu-se obrigada a agarrar o braço daquele homem bem estranho. Era o único jeito para não se afogar, pois a correnteza, apesar de fraca, a tinha levado para a parte mais funda do rio. Ali era um buraco do rio. O homem puxou-a de encontro a seu peito e a abraçou carinhosamente para que ela pudesse recuperar as forças e, principalmente, voltar a respirar normalmente. Foi difícil para Damiana, mas ela conseguiu recuperar o fôlego. Logo que ela se recuperou, Damiana tentou se desvencilhar, né, daquele rapaz, daquele homem, e o indagou. És louco, quer me matar? Quem pensa que tu és? E ele riu demoradamente, um sorriso belo, maroto, característico dos mais perigosos ladrões, os que roubam imediatamente os corações. E ele disse: perdoa-me, senhorita, eu não tive nenhuma intenção de assustá-la, mas é que eu acabei de chegar por aqui. Foi quando eu percebi a sua presença e parei para olhá-la um pouco. Fiquei calado para que você não fosse pega de surpresa, mas infelizmente a senhorita caiu num buraco do rio e começou a se afogar, e eu não podia jamais deixar que isso ocorresse. Então eu vim voando até aqui especialmente para lhe ajudar. Damiana, nessa hora, ela lembrou-se, ela estava nua. Ela cruzou assim os braços em frente aos seios, desnudos, ficou vermelha, a face ruborizou, e para meter algum medo no homem, começou a chamar por vovó, gritando: Diná! Diná! Ô Diná! Mas vovó estava longe com o cavalheiriço. Vó! E só escutava, na verdade, outras coisas, né, vó? Tá rindo, né? Foi quando o homem, então, continuou. Eu acho que a moça que veio te ajudar deve estar longe daqui, não está te escutando. Mas fica calma, fica tranquila. Olha, eu moro desse lado da margem do rio. Tá vendo? Exatamente nessa direção aqui, ali bem ao lado. E eu imagino que você seja a noiva do Aristides. Então, eu sou primo do Aristides. O meu nome é Januário. Ao que a dama respondeu: sim, eu sou. Mas Januário é o seu nome? O Aristides nunca me falou que ele tivesse um primo e que o primo morasse tão perto assim dele. Até porque esse lado que você está me mostrando é colado praticamente à fazenda do Aristides. Quer dizer que vocês são vizinhos? Mas que história é essa, se ele nunca me falou de você? Januário respondeu à dama: não, na verdade, eu vou te explicar, é que eu andei viajando esses anos todos. Eu voltei agora. E ele nem deve ter conhecimento da minha chegada, ele nem sabe que eu estou por aqui. A Damiana ficou um instante em silêncio, apenas seus olhos diziam o que a boca calava: perigo, isso é perigo, isso é perigoso. Damiana então deu um passo à frente para tentar chegar à margem onde estavam as suas vestimentas. Foi ainda vermelha que ela falou para o Januário: perdoe, mas eu estou sem as minhas roupas, sem as minhas vestimentas. Eu pensei que estivesse sempre só aqui nesse rio. Eu vou ter que me recompor. E aí, quando ela disse isso, ela tentou sair tão rapidamente do rio que ela escorregou numa pedra e desta vez o Januário a amparou de pronto. E mais um instante de silêncio se passou, até que
Ela própria riu da sua desgraça e agradeceu. Obrigada. Parece que você hoje apareceu para ser o meu salvador. Ao que o rapaz Januário respondeu para ela: ou a sua perdição, né? Os dois riram e ela finalmente, mesmo envergonhada, conseguiu se vestir adequadamente. Assim, de uma maneira abrupta, é verdade, às pressas, é verdade, mas ela conseguiu. Sentaram-se na toalha que a minha avó tinha preparado, reclamou que a dama de companhia não estava ali e só para disfarçar foi a reclamação. Um pouco de vergonha ela ainda sentia. Aí, para descontrair, ela serviu um pouco de refresco ao primo de seu noivo. O rapaz segurou a caneca de alumínio e perguntou: como anda meu primo? E a boda é para quando? Ela respondeu para o Januário: o Aristides está muito bem, mas eu não tenho estado muito na sua companhia. Ele tem trabalhado demais. Agora mesmo ele foi vender o café no Rio de Janeiro. O casamento está marcado para daqui a um mês. E eu espero que você tenha vindo para nossas bodas. Só que ao falar do casamento, a Damiana não se mostrou feliz. Januário tratou de responder a sua pergunta. Olha, sinceramente, eu acho que eu não vou poder ficar até o dia do seu casamento. Mas você quer saber de uma coisa? Eu ainda vou estar no casamento seu. Nessa hora ele riu. Riu da própria piada. Quer dizer, foi piada? Teria sido uma piada? Bom, pelo menos parecia ser uma piada. Damiana olhou para ele meio desconfiada. E Januário, para não assustá-la mais ainda, falou: você deve estar ansiosa, né? Para se casar com meu primo, não é mesmo? Bem, eu, na verdade, não sei nem o que esperar desse casamento. O primo, vendo que ela ficou um tanto ou quanto embaraçada, completou: eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Ficaram quietos, apenas observando o rio seguir o seu curso, quando Januário rompeu o silêncio, dizendo: bem, está tudo realmente muito agradável, o refresco está uma delícia, mas eu preciso ir embora. Damiana rapidamente se levantou, ele já estava de pé, e aí ela perguntou: você nos fará companhia no jantar? Parece que o Aristides volta hoje do Rio de Janeiro, e se voltar, ele vai até a minha casa para jantar lá comigo. Você é convidado. Quer fazer parte? Não. Infelizmente, eu não vou poder aceitar. Mas, vamos fazer o seguinte. Amanhã, eu estarei aqui, nesse rio. Mais ou menos por essas horas. Eu venho aqui. Nessa hora, Januário pegou a mão de Damiana, beijou-a e atravessou o rio, passando por sobre uma pinguela, e foi seguindo até sumir entre a vegetação. Ela observou com o coração em frangalhos. Ela queria que aquela tarde durasse para sempre. Meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Surgiu de onde? Assim, do nada. De onde ele veio? E que olhos azuis ele tem? Nossa, tive a impressão de que talvez eu o conhecesse. Não, absolutamente não. Ele é totalmente estranho. Tanto é que eu, até esse momento, me pergunto: que homem é esse? Não demorou muito. Damiana ouviu o cavalo que se aproximava e viu quando a minha avó desmontou. Vó! E viu quando a minha avó desmontou do cavalo e correu ao seu encontro. Foi aí que Damiana contou para a vovó tudo sobre o que se passara. Vovó ficou admirada, né, vó? Queria saber que rapaz era aquele. Mas, patroinha, ele pegou a patroa nua? Pegou? Vou fazer o quê? Você sabe como eu tomo banho? Você sabe muito bem, Diná. Estava me banhando no rio. Ele me pegou do jeito que eu estava. Nuazinha. E ele é estranho, patroinha.
O que eu posso fazer? E as duas riram. Ainda de noite, a minha avó estava em sua casa, conversando com a Damiana. Falavam ainda daquele encontro súbito com o rapaz, quando ela escutou aquele barulho de uma charrete se aproximando. Ela olhou, era o noivo. Ele prometera que voltaria do Rio naquele dia, e promessa cumprida. De fato, ele havia voltado da cidade maravilhosa. Eustáquia, a cozinheira da casa, já estava avisada e tinha feito o prato preferido dele, do Aristides, o noivo da patroinha, o noivo de Damiana. Era o delicioso arroz de pato. Nessa hora, a minha avó se tocou, saiu de banda, né, vó? Como ela sempre fazia. Saiu de banda enquanto Damiana foi conversar com o noivo, que resolveu acender um cigarro. Mas vovó, curiosa que só ela, ficou à espreita, escutando o que sairia daquela conversa. A conversa começou de maneira muito formal, como era de costume naquele tempo. Dissera então Damiana para o noivo: "Como vai o senhor, meu noivo?" "Vou muito bem, querida. E a senhorita? Foi agradável a sua tarde?" Damiana, nessa hora, pensou de cara em contar para Aristides tudo sobre o primo dele que ela tinha encontrado. Quer dizer, ela foi encontrada pelo primo, na verdade. Mas pensou que o noivo poderia achar sua conduta inadequada. Afinal, ele, o rapaz, Januário, viu Damiana nuazinha. E quer saber de uma coisa? O noivo dela, o Aristides, ainda não tinha visto. E o primo, já. Então, ela não podia tocar nesse assunto. Ela tentou discretamente buscar informações de uma outra forma. E começou a falar: "Então, senhor meu noivo, a minha tarde foi muito agradável. Eu fui me refrescar nas margens do rio. Eu estava muito curiosa para saber quem era o dono daquelas terras assim, do lado da tua fazenda. Porque eu estive conversando com a sua criada, a senhora que trabalha na sua casa, e ela me contou que aquelas terras parece que pertencem a seu primo. Eu não tinha conhecimento que você tivesse um primo. Você nunca me falou dele? Nunca me falou desse primo?" No momento que Damiana falou assim, tocou nesse assunto primo, o rosto de Aristides, que antes estava descontraído, se fechou completamente, e ele assumiu uma fisionomia de desespero. Ele então colocou as mãos à frente do rosto. Nossa, Damiana, desculpa, eu até levei um susto agora. Eu sabia que um dia eu teria que te contar sobre o Januário, meu primo, mas jamais imaginei que fosse tão cedo, nem que seria antes até do nosso casamento. Mas eu preciso mesmo te contar desse primo. Mas antes eu preciso ouvir uma jura sua." "Como assim? Uma jura minha?" "Sim, eu vou te contar a história nos detalhes. E eu preciso que depois de sabê-la, você me faça um juramento de que não vai me abandonar. Você jura que não vai me abandonar?" Damiana achou aquilo tudo muito estranho. Enquanto o seu noivo suplicava isso, ela percebeu que lágrimas corriam dos olhos de Aristides. Damiana ficou perplexa com o noivo revelando-se à sua frente. Ela simplesmente não conhecia aquele homem, não. Aquele homem sensível ela não conhecia. Ela nunca nem imaginou que o noivo pudesse chorar. Ele sempre fora distante. Ela chegou até a pensar que ele não nutria por ela nenhum sentimento. Para ela, até aquele momento, o noivo parecia apenas ser um produtor de café que só vivia preocupado com o preço da saca do ouro verde. Ouro verde era como era chamado o café naquela época. Não imaginava que o Aristides tivesse tal sensibilidade. Diante daquele comportamento surpreendente de Aristides, ela
perdeu toda a formalidade da conversa. O que você está me falando, Aristides? Eu não estou entendendo. Qual é o problema? Me fala logo de uma vez. Calma, senhorita Damiana, calma. Eu vou te contar tudo. E vou contar tudo nos detalhes. Mas você promete que não vai me deixar? Ela fez que sim com a cabeça. E o Aristides, para não complicar mais a conversa, acabou aceitando aquele sim, aquele positivo com a cabeça como uma resposta ok. E aí ele começou a contar um pouquinho do primo para ela. Então, Damiana, eu e o Januário, meu primo, nós éramos como irmãos. Entre mim e ele há uma diferença de 5 anos. Ele mais velho. Ele é 5 anos mais velho que eu. Nós éramos como irmãos. Vivíamos sempre um ao lado do outro. O tio Pasqualino, o pai dele, ele era o dono, sabe, de todas essas terras, tanto da margem esquerda do rio, como também a margem direita do rio. E ele, o Januário, era filho único do tio Pasqualino. Mas ele não se entusiasmava com a fazenda e tampouco com a sua produção. Esse meu primo, o Januário, ele tinha a alma de escritor. Ele era poeta. Ele era um romântico, exatamente assim que ele era. Tanto que, um belo dia, ele resolveu ir morar lá em Paris. E quando ele foi morar na Europa, em Paris, ele me levou junto com ele para lá. Mas lá ele desviou-se. Januário, ele era apenas chegado aos prazeres da vida. Não quis estudar, nem trabalhar. Ficava o tempo todo em cafés por lá, jogatinas, bordéis. Sempre, sabe, bancado pelo meu tio, sustentado pelo meu tio. De vez em quando, Januário, ele me contava, mesmo estando naqueles cafés em Paris, que ele tinha um sonho. E esse sonho revelava que um dia ele encontraria uma mulher. E nessas horas, ele descrevia para mim como mais ou menos seria a tal mulher. O dia que ele a encontrasse, aí sim, ele ia parar com toda aquela farra, com toda aquela bagunça da vida, com toda aquela sua jogatina, porque ali ele encontraria sua alma gêmea. Mas enquanto ele não encontrasse essa mulher, ele permaneceria naquela vida, entre aspas, errada. Eu um dia, sabe, já cansado de ver o meu primo acabando com a vida dele, sendo prejuízo na vida de meu tio, eu tentei chamá-lo à razão, mesmo eu sendo mais novo que ele, 5 anos mais jovem. E exatamente por isso eu acho que ele não gostou. Eu tentei chamá-lo à razão e chamei a atenção dele. E aí ele não gostou, as vozes se alteraram, ele gritou comigo, eu gritei com ele, quase que, olha, acabou havendo até um sopapo, não chegou a ser um soco, mas uma certa agressão. Brigamos. Briguei com o Januário, quer dizer, o Januário brigou comigo, nós brigamos. E ali a nossa amizade de irmãos foi rompida. Puxa vida, não diga isso. Então, você e o seu primo Januário estão brigados e não se falam mais? É isso? Não, eu vejo que realmente você não sabe o que aconteceu com ele. Mas eu ainda também não terminei a história. Você não é culpada. Calma, eu vou te contar tudo. Bom, aí depois dessa briga que eu tive com o Januário, passou-se em média 3 anos do dia dessa nossa briga. E vieram me chamar no Rio de Janeiro, na cidade onde eu morava, que eu viesse correndo para cá, porque ele tinha voltado da França, ele estava na sede da fazenda e queria muito falar comigo. Disseram que ele havia chegado da França e estava muito doente. Como eu gostava demais, eu já disse a você, ele era um irmão para mim. Como eu gostava muito dele e já tinha perdoado aquilo tudo que havia se passado entre nós, eu vim imediatamente ao seu encontro.
Ele ficou muito feliz ao me reencontrar. Àquelas alturas, ele contava a idade de 30 anos e eu 25. Neste momento, narrando a história para a Damiana, Aristides parou por um momento e deu um longo suspiro. Parecia que ele estava recordando tudo sobre o dia que reencontrou seu primo Januário. Damiana, assim ansiosa, pediu para ele: não pare, eu estou interessada na história. Por favor, conta tudo para mim. Bem, aí eu cheguei à fazenda dele e me disseram que ele estava às margens do rio e que estava se sentindo muito mal. Eu fui até o meu primo irmão e nessa hora eu encontrei observando o rio, olhando para o rio. Ele estava aparentemente tranquilo. Eu notei apenas que ele estava muito debilitado. Seu corpo, que antes era forte, estava magricelo, pálido. Foi extremamente chocante aquela imagem para mim. Doente, é? Então o seu primo estava doente. E o que ele tinha? Quer dizer, tão novo ainda, né? 30 anos e você 25? Exatamente. O que ele tinha, vou te explicar. Quando cheguei, o abracei, ele pediu desculpas pela nossa briga entre lágrimas. E ele me contou então que lá mesmo em Paris havia sido acometido pela tuberculose. Ele estava tísico e morrendo. Foi nessa hora que a Damiana sentiu seu coração apertar no peito. Algo estava muito estranho naquela história. Ela ainda não tinha compreendido. Morrendo? Como? Morrendo como? Então ela perguntou para o Aristides, o seu noivo: como assim, Aristides, morrendo? Você está exagerando, você está brincando comigo? Não, foi isso que ele me falou, sabe, minha noiva Damiana. Mas não é isso que eu queria te contar desde o início. Na verdade, eu nem sei como entrar nesse assunto com você, Damiana. O assunto é delicado. A Damiana, a essas horas, já estava totalmente sem paciência com o próprio noivo. Olhava para ele e não reconhecia aquele homem frágil à sua frente. Era tão diferente do Aristides que ela conhecia. Então ela disse: por favor, meu noivo Aristides, eu quero entender. Então, me conta, começa de novo, começa do início. Bem, o meu primo Januário, ele falou dos seus arrependimentos. Disse que ele deveria ter estudado para aumentar o patrimônio do pai, deveria ter conhecido uma boa mulher e se casado. Me contou que tinha febres e delírios e quando sonhava, ele via em seus sonhos, lembra daquela mulher que eu te falei lá em Paris? Pois é, ele voltou de novo com esse assunto. Ele disse que quando ele sonhava, ele via em seus sonhos uma mulher de cabelos longos, negros como a noite, a tez branca e com os olhos verdes, profundamente verdes. E essa mulher tinha um sorriso de anjo. Desculpa, eu estou muito sensível, estou emocionado. Eu acho que eu não vou conseguir continuar. Me dá um tempo, por favor. Aristides, por favor, digo eu. Dessa maneira eu vou enlouquecer. Nada pode ser pior que essa espera. Diga de uma vez o que é, o que aconteceu. Eu quero saber. Sim, você tem razão. É verdade, eu vou falar, eu preciso falar. É que o Januário, meu primo, descreveu você, Damiana. Você está me entendendo? Eu? Ele me descreveu? Como assim? Pela descrição que você falou, tá, eu tenho cabelo preto, a minha tez é branca, os meus olhos são verdes, mas obviamente que existem tantas outras mulheres assim.
Você não pode estar falando de mim. Eu não concordo com você, Aristides. Não, peraí, não. Eu vou dizer que ele estava falando de você sim, porque ele te conheceu. Quando ele disse, porque ele te conheceu, aí a cabeça da Damiana deu aquela rodada, deu aquela girada. Aí ela parou tudo. Não, Aristides, não, você quer me enlouquecer de vez. Como assim ele me conheceu? Explico, calma, eu vou te explicar. Meu tio Pasqualino, o pai dele, diante dos prejuízos e dos gastos com Januário, ele precisou vender metade das terras que pertenciam a ele. Foi quando apareceu o seu pai como comprador. Essa parte que eu estou aqui hoje jantando com você, aqui do outro lado do rio, essas terras foram vendidas do meu tio Pasqualino para o seu pai. Você era uma menina de 5 anos. Seus irmãos, o Raul e o Rael, todos mais velhos. Na hora do fechamento do negócio, Januário, meu primo, estava junto com meu tio. E ele conheceu você menina, 5 aninhos. Só que na hora, quando ele te viu, com aquele cabelo pretinho, aquele olhar de anjo, aqueles olhos verdes profundos, ele associou aquela menininha linda que ele estava vendo à mulher com a qual ele sonhava. Ele ficou assim, estupefato, ele ficou boquiaberto, tanto que na hora ele brincou com você. Ele disse para você na hora: nossa, que menina linda você é! Qual é o seu nome? E você teria respondido para ele: Damiana, com esse seu jeitinho angelical. Aí ele disse a você: saiba então, Damiana, que quando você crescer, eu vou me casar com você. Nessa hora, Damiana, você riu e ele continuou: Peraí, não adianta você sorrir, não. O seu pai vai ter que autorizar. E nesse momento, naquele tom da conversa, ele falou, mas falou assim, seriamente com o seu pai. Pediu a sua mão, você com 5 anos, e ele com 30. Ele pediu a sua mão para o seu pai, e o seu pai concedeu a ele a sua mão em casamento. Aí na hora, ele pediu um pedaço de linha, fez um pequeno anel com essa linha, colocou no seu dedo, aquela linha era a tua aliança, e fez outro anel e colocou no dedo dele. E falou: estamos prometidos um para o outro. Um dia, nós nos casaremos. Você tinha 5 anos e ele tinha 30. Você, por acaso, se lembra disso? Meu Deus do céu. Não, eu não me recordo. Eu devia ser muito pequena. Sim, você tinha 5 anos. E isso aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu vim estar com ele aqui na fazenda, ele me contou tudo nos detalhes. Foi ele quem pediu para me chamar lá no Rio de Janeiro. E aí ele me disse: então, Aristides, meu primo, irmão, é com essa menininha de 5 anos que está ali, apenas a alguns metros daqui, na fazenda vizinha. É com essa menininha que eu sonho todas as noites. Obviamente que ela adulta. Então eu vou ter que esperar. Vou ter que esperar um pouquinho. Vou ter que esperar o tempo passar. Mas é com ela que eu vou me casar. Como eu fiquei sabendo que ela tem 5 anos, eu vou ter que esperar pelo menos mais uns 12 para que ela atinja 17. Eu tô
com 30 agora, eu estarei então com 42 anos. É isso, né? Eu me casarei com ela. Só que, Aristides, eu não sei se eu vou suportar. Olha como eu estou. Eu não paro de tossir, estou tísico. Olha aqui o meu lenço como fica. Essa doença tuberculose é terrível. E foi nessa hora que o meu primo me mostrou o lenço dele respingado de sangue. E ele completou: eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu vou viver ainda até que ela cresça. Até que ela possa ser chamada de mulher. Eu tenho medo de morrer antes. Muito medo de morrer antes. Agora, meu primo irmão, se eu morrer, escuta aqui que eu vou te falar. É muito sério o que eu vou te dizer. Se eu morrer, eu não quero que essa menina se case com mais ninguém. A não ser que seja com você, meu primo irmão. Você me promete isso? Por favor, eu quero que você olhe nos meus olhos e me prometa isso. Você me promete isso, Aristides? E foi então, sabe, Damiana, que depois de questioná-lo sobre isso, que ele estava levando a sério uma brincadeira. Ele esclareceu que aquilo não era brincadeira. Era tudo muito sério. E nada era mais sério do que aquilo. Você era a mulher com quem ele sonhava a vida inteira. Eu também estou chorando, Aristides, mas que história! E Aristides, o que foi que você fez? O que foi que você falou? Bem, eu então prometi isso a ele, que eu me casaria com você. Isso é, se ele não resistisse, se o pior lhe acontecesse, eu me casaria com você. Nossa, e ele voltou então para a França? Damiana, antes fosse isso. Antes fosse isso. A doença se agravou demais, e tanto que, no dia que você completaria 6 anos, o seu pai fez uma festa para comemorar o seu aniversário. E ele, meu primo, Januário, me pediu que eu o levasse até a sua festinha. Ele queria dar os parabéns para a futura mulher dele. Já era quase uma loucura tudo isso. Quando o coloquei na canoa para atravessarmos o rio, do outro lado, uma charrete nos esperava, exatamente no meio do rio. Ele olhando a luz da lua em sua fase de cheia. A lua estava tão bonita aquela noite. Ele abriu então um sorriso olhando para a lua e falou: Aristides, avisa a Damiana. Avisa a Damiana, Aristides, que eu a reencontrarei um dia. Um dia eu vou reencontrá-la. E em seguida, ele fechou os olhos e morreu. Ele morreu no meio do rio. Morreu falando o seu nome, sabe, Damiana? Ele morreu em meus braços. Morreu? Morreu como assim? Ele não pode estar morto? Sim, minha querida. Ele morreu, a verdade é essa. Damiana, ao ouvir que Januário estava morto, correu imediatamente para o seu quarto e lá se trancou. Agiu de maneira instintiva e nem viu a expressão de tristeza do seu noivo. Ele então a seguiu até o seu quarto, bateu a porta, insistindo que ela abrisse para que continuasse a conversa. Mas ela, Damiana, apenas pediu para ficar só. Damiana chorou aquela noite inteira e lembrou-se do encontro com o Januário no rio. Como, meu Deus, como? Como que ele pode estar morto se ele esteve comigo à tarde? Ontem à tarde ele esteve comigo no rio.
Ele até me salvou. Quer dizer, ele salvou a minha vida. Ele não pode estar morto. Damiana então pensou em falar com o seu noivo sobre isso, mas ela se lembrou que ela estava completamente só no encontro com o Januário naquela tarde no rio. Nem a minha avó, sua criada, não tinha visto o Januário. E que possivelmente ela ia ser taxada de louca se ela dissesse que ela esteve com o Januário e Januário salvou sua vida. Ela resolveu então não fazer absolutamente nada até o outro dia. Só que no outro dia, não se esqueçam, o próprio Januário disse que ele voltaria lá no rio aquela tarde. Então, se de fato isso acontecesse, ela iria provar para o noivo que o noivo estava mentindo. O primo não estava morto. O primo estava vivo. Que ele estava enganado. Sim, será que isto vai acontecer? Mas isso você só vai ficar sabendo na segunda parte dessa história incrível, fantástica. Essa você não pode perder.